Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena. Hoje é 2 de abril, o Dia Internacional do Livro Infantil, uma data instituída em 1967 pelo Conselho Internacional sobre Literatura para os Jovens em honra do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, cujo aniversário do nascimento se comemora neste dia. Em Portugal, uma das mais respeitadas autoras de literatura para crianças e jovens é a nossa querida Alice Vieira. Bom dia, Alice. Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Alice, os seus netos leem os seus livros? Mas que pergunta. Os meus netos... É muito má? Não, os meus netos agora leem, até porque estão na escola, e é obrigatório lerem de vez em quando. Não é um bocado estranho ler como currículo um livrinho da avó? Eu acho que sim. Eles têm um bocadinho a desculpa de não terem lido muito, porque eles viveram em países de língua inglesa e, portanto, liam mais língua inglesa. Agora, o que é importante é que eles são grandes leitores, leem muito. E também leem alguns livros meus. Não digo que leiam todos, mas leem alguns. Ainda não. Sim, já tenho uns mais crescidos, mas a mais pequena, essa lê mais, porque como veio mais cedo, tem lido mais livros meus e lê mais do que os outros que já são mais velhos. O ambiente familiar é importante na formação de um jovem quanto à literatura diz respeito? Claro, o incentivo de pais, avós, pessoas mais velhas. Eu penso que o que é importante nisso é o exemplo. Quer dizer, não quer dizer que a casa esteja cheia de livros, se estiver, melhor. Agora, haver pais, mães, tias, avós, seja quem for, que leiam, que falem de livros, que gostem de ler, que os miúdos se habituem a ver um adulto lá em casa a ler, isso é muito bom. E, por outro lado, que os adultos se habituem a ler histórias quando eles são muito pequeninos. Eu acho que isto que é o fundamental. Mas é sobretudo aquilo que as crianças veem, porque se as crianças encontrarem em casa pessoas que nunca falam de livros, que não gostam de ler, é difícil depois, e é um trabalhão para as professoras, porque no fundo as professoras são os nossos mediadores no meio disto tudo, a convencê-los de que ler é bom, é divertido, é engraçado. Não é um frete, não é porque é obrigatório, é porque nos faz bem. Alice, ler um livro para as crianças antes delas se deitar é um bom início. Desde os 3, 4 anos, por exemplo. Não. Desde os 3, 4 meses. Desde 3, 4 meses. Boa. Os anglo-saxões, que são mestres nestas coisas, dizem muitas vezes às pessoas, dá um livro ao teu filho a partir do momento em que consegues segurar no mesmo braço o filho e o livro. Portanto, mesmo quando eles são bebés, a gente segura-os e vai-lhes mostrando, porque o livro começa por ser um objeto que eles veem, tem um cor, tem imagem, habituam-se e depois a habituação leva a que veem cá em baixo umas coisas esquisitas. O que é aquilo? São umas palavras que eles leem, que eles ouvem e assim se vão habituando ao livro. Portanto, desde muito cedo é fundamental que eles se habituem ao livro, que eles se habituem à voz das pessoas. A voz é um instrumento extraordinário e vocês aqui na rádio melhor que eu sabem. E, portanto, que eles se habituem a esse ritmo, a essas palavras, a esses sons que eles ouvem, isso é meio caminho andado. Há uma escrita para crianças, ou seja, há uma métrica própria, há palavras apropriadas, ritmos próprios para crianças e jovens? Não quer dizer que seja apropriado mas quando eles são muito pequeninos, é evidente que tudo o que tenha rima, cadências, repetições, por isso é que eles gostam muito daqueles versos rimados, das lingalingas, porque isso cativa-os, leva-os a gostar dos sons. Agora, claro que se eu vou escrever para crianças, e eu devo dizer que para crianças mesmo escrevo pouco, porque para mim é muito mais complicado, temos que ter... E já vamos explicar porquê. Exatamente por isso, porque eu gosto de escrever sem pensar na idade que tem quem me vai ler. E quando é para muito pequenos, claro que isso é diferente, tenho que pensar nas palavras, mas não tenho forçosamente de ser forçadamente simples. Quer dizer, claro que não vou utilizar palavras que também se calhar não utilizaria para os mais velhos. Portanto, tem que ter um discurso que eles entendam, mas que tenha qualidade literária. Mas que eles consigam entender, e se não percebem exatamente o conteúdo e o significado das palavras, vão lá pelo som, vão lá pela magia dos sons, que é a primeira maneira mais importante, digamos, de chegar a uma criança. Porquê escrever livro para crianças, sobretudo num país como Portugal, em que os índices dizem que lemos tão pouco? Que é uma pena, não é? Lemos pouco.
Já lemos menos, já tivemos alturas em que lemos menos, agora lemos bastante mais. Também já tivemos menos livros no mercado todos os meses, não é verdade? Sim. A crise também está a depurar um bocadinho a qualidade. É verdade, mas eu, em relação às crianças, quando me dizem que as crianças leem menos, não é verdade. O que nós muitas vezes confundimos é o livro, e estamos no tempo das novas tecnologias, o livro em suporte de papel, como agora se diz, e o livro digital. Ora, é leitura a mesma. Portanto, se uma criança me diz que leu e-books, que leu livros no Kindle, que leu seja onde for, isso é leitura. E, portanto, eles não leem menos. Podem ler menos livros. Independentemente da fonte. Exatamente. E, portanto, o que é preciso é que realmente eles leiam e gostem de ler. E eles leem muito e de resto basta ver o sucesso que têm muitas coleções e livros para crianças e para jovens que há por aí, para se ver que eles leem. Os adultos é que se calhar não leem assim tanto, embora nos últimos tempos eu tenho visto uma coisa que me agrada muito, que é pessoas a ler no Metropolitano, que era uma coisa que aqui há uns anos eu não via. E agora vejo jovens adultos, às vezes, com um livro mesmo, a lerem no metro. Conseguem-se abstrair do que os rodeia, não é? Exatamente. Era importante, eu recordo-me na minha infância, a importância que tinham os discos, na altura gravados sobretudo no Brasil, das histórias infantis, que depois a rádio complementava. Isso praticamente desapareceu. Hoje os discos infantis é mais música, mais outra coisa qualquer, e não histórias. É verdade. Hoje... Não acha que isso era importante recuperar um bocado esse espírito? Penso que era importante, aí está, porque lá temos a voz, não é? Era importante que isso fosse lido por grandes vozes para captarem a atenção das crianças, acho que sim. De qualquer modo, não sei mesmo se as crianças hoje em dia teriam o tipo de concentração que se tinha aí há 20 ou 30 anos, não é? Ou menos há 20 anos. Hoje os miúdos têm tantas solicitações, estão tão estressados, no fundo, têm muito pouca concentração. E para se ouvir uma história contada num disco, num CD, tem que haver um mínimo de concentração, não é? Senão depois a pessoa dispersa-se e já não ouve nada. Já não ouve o resto. E já não ouve o resto. Portanto, aí não sei se... Pode sempre voltar para trás, não é? Sim, mas não sei se teria muito sucesso, digamos. Não acha que... Mas as tradições também não se recuperam? Sim, mas as tradições recuperam-se, digamos. Vamos lá ver. Se houver um grupo de crianças que esteja a ver uma pessoa e a ouvir essa pessoa a contar uma história, ótimo. Agora, ela sozinha a ouvir um CD, que vai demorar algum tempo, porque uma história é comprida, sem mais nada, tenho algum receio que a partir dos primeiros minutos depois saia, corra, vá ouvir outra coisa. Claro que pode sempre voltar ao ponto onde estava. Mas não sei muito bem se hoje esse tipo de transmissão de histórias seria o mais aconselhável. A tradição oral está-se a perder? Está-se a perder porque, evidentemente, em tempos antigos não havia televisão, não havia nada e, portanto, as pessoas tinham as velhas tias, as velhas criadas, que naquela altura se chamavam criadas e eram mesmo criadas. Não havia não era pejorativo. Não, era aquilo que elas eram. Mas que se reuniam, e então nas aldeias, os velhos das aldeias que se reuniam com as pessoas e contavam histórias. É evidente que hoje isso é substituído pela televisão. Não há dúvida nenhuma. E, portanto, já não é como antigamente. Mas o que existe, e felizmente que existe, são grupos de grandes contadores de histórias. A Biblioteca de Beja, que faz um bom trabalho sobre isso e tem formado vários contadores de histórias, e há contadores extraordinários, sei lá, o Fontinha, a Cristina Tacolin, há imensa gente que conta muito bem uma história, porque nem todos sabem contar uma história, porque as pessoas às vezes pensam... Isto é um bocado como aos padres, nem todos os padres sabem fazer sermões. Exatamente, é mesmo isso. É mesmo isso. Nem toda a gente sabe. Tem o dom da palavra. O dom da envolvência, da atmosfera, de saber quando é que hão de repetir, quando não hão de repetir. Portanto, tem que... No fundo é um pouco um espetáculo, não é? Os padres também. E, portanto... E os políticos? Bem, aí já nem falo. Ai, fala. mas os contadores são... Eu estive aqui há uns anos, mas não foi muitos, 2, 3 anos, em São Pedro do Sul, que é uma terra muito bonita, e à noite havia uma sessão de contadores de histórias numa ilha que havia lá em São Pedro do Sul, e foi extraordinário ver as pessoas adultas, as velhotas que lá estavam, os velhos, era o Fontinha que fazia isso.
deliciados, extasiados a ouvir o Fontinha, que ainda por cima teve o apoio dos grilos, que era ao ar livre, e foi muito bonito. Isso também, Sapos. isso também ajuda. Ajudou imenso. E, portanto, criar esta atmosfera e depois contar uma história é das coisas mais bonitas que eu tenho pena que se esteja a perder um bocadinho. Alice, em sua casa, com os seus netos, sobretudo os mais novos, mantém viva essa tradição? Reúne-os à sua volta ou deixa que a televisão seja a babysitter eletrónica? Olha, em relação à televisão, eu conto-lhe que aqui há uns tempos eles estavam lá em casa e a televisão deu o berro. E é horrível ter 4 crianças em casa sem televisão. E eles brigaram, irritaram, não sei o quê, e eu disse, pronto, hoje não se pode fazer nada, amanhã vou buscar uma. E estivemos a fazer charadas, estivemos a contar histórias. No dia seguinte eu já tinha uma televisão nova, plasma, lindíssima, ali abrimos. E à noite, e eles continuaram a fazer charadas, e eu disse, então e a televisão? E ninguém olhava para a televisão. Portanto, desde que eles se interessam... Qual foi a conclusão que tirou imediatamente? Não, é que desde que eles têm que se interessar. Têm que ser criativos, e realmente os meus são muito criativos. Têm que se interessar pelas coisas. E partilhar, não é? E partilhar. E não há nada mais divertido, penso eu, do que partilhar com as pessoas, em carne e osso, e não estar sempre a olhar para a televisão. É evidente, como todos também olham. Mas há outras coisas para fazer. E, portanto, ler, aí está, para a sua pergunta, ler com eles uma história, é evidente, os mais velhos já são autónomos. Já são autónomos. Mas a mais pequena, que fez 8 anos, dizia-me, avó, lê uma história que eu ainda gosto muito, que me leias uma história. E eu leio. Agora, acontece que no final ela diz, agora espera aí, que agora leio eu para ti. E depois é ela que pega num livro que escolhe e que lê para mim. Acho que esta permuta é muito saudável. Acha que é a herança que vai deixar, sobretudo na lembrança dos seus netos e dos seus filhos, quando cá não estiver? Era aquilo que eu gostava de deixar, a ideia de que eles gostavam de estar ao pé de mim, que é isso. De que se sentiam bem ao pé de mim, que vão ter uma recordação. Eu gostava que as pessoas, quando eu já cá não estivesse, quando falassem de mim, quando se recordassem de mim, se rissem muito. Pronto. E eu acho que eles, quando se livrarem de mim, se vão rir muito, que é aquilo que eu faço em relação a outras pessoas que já cá não estão. E quando nós nos lembramos delas, fartamos de rir, porque... Não é com a lágrima ao canto do olho. Não é com a lágrima ao canto do olho, como diz o Bonga. Justamente. Não é aí que a lágrima ao canto do olho. É recordar, e eu gosto muito de recordar as pessoas em alegria. Eu não sou nada mórbida. Por exemplo, em relação ao meu marido, que morreu há 10 anos, o que é que nós festejamos sempre? O dia de anos dele. E tem bolo de velas, e cantamos os parabéns, e os meus netos, mesmo quando estão fora, no estrangeiro, nunca se esquecem e telefonam. Portanto, é a vida, é a alegria que a gente recorda. Isso não é um misto de tristeza e de tentar exorcizar um bocadinho também os nossos fantasmas? É óbvio que não estou alegre pelas pessoas me faltarem, mas aquilo que eu guardei delas, eu acho que sou uma pessoa privilegiada pelas vidas que já vivi, pelas pessoas que viveram comigo e pelas pessoas que passaram por mim, que me deram realmente essa riqueza toda. E, portanto, eu tenho o dever de as recordar como elas eram. E portanto, elas, para mim, são aquilo e continuam a ser. E, portanto, aquilo que eu recordo é o bom que foi tê-las tido comigo. Os seus personagens vão consigo para a cama? Vão e ainda bem que vão, porque... Ao menos não está sozinha. Isto soa tão mal, mas a minha cama está muito povoada. Estamos a imaginar. Personagens. Bom, personagens. Mas quando eu digo Entenda-se, foi a pergunta que eu fiz. Mas... Não, mas compreendo o que eu quero dizer com isso. Claro, as pessoas que se levantam... quando eu digo que vão, e ainda bem que vão, é porque a mim acontece uma coisa extraordinária, que é... Às vezes deito-me como é que eu vou resolver este problema num livro qualquer. E no dia seguinte, quando acordo, já está tudo resolvido na minha cabeça. Portanto, as personagens, sem eu dar por isso, devem ter andado lá a fazer coisas na minha cabeça. E isso dá muito jeito, confesso. Portanto, andam na minha cabeça, dormem comigo, até eu acabar aquele romance. Quando eu acabo, não sei mais nada delas. Elas morrem? Para mim morrem. Não sou nada aqueles escritores que dizem que têm muita pena de separar dos personagens. Eu não tenho. Cumpriram o seu tempo, foi ótimo, acabei aquela história, agora é para outra. E, portanto, gostei que elas tivessem existido, mas agora vou fazer outra coisa. Portanto, não ficam comigo. O que é mais difícil, começar ou terminar? São as duas coisas. Eu de vez em quando faço cursos de escrita criativa e digo lá sempre que o que é difícil num livro, num romance, é começar e acabar.
porque ele leva imenso tempo a começar, porque nós temos que saber cativar o leitor, como é que se encontra uma primeira frase que depois dê para o resto. E depois, tão difícil como isso, é saber onde se vai pôr o ponto final, porque nós muitas vezes lemos romance e pensamos, se ele tivesse parado aqui assim e não tivesse escrito mais 3 ou 4 capítulos, isto era ótimo. Isso é a história dos filmes. Se o filme tivesse menos 20 minutos... É exatamente. Se isto tivesse menos meia hora, era extraordinário. Ou meia hora. Isto era extraordinário. Dava uma excelente curta-metragem. Exatamente. E nos livros, às vezes, aquela mania de escrever muito e de explicar tudo. E de querer pôr tudo lá, não é? E de querer lá pôr tudo e querer explicar até ao fim. Não sei. Não, aqui é o ponto final. E isso, eu tenho muita sensação de que vai aparecer o meu ponto final, pá, e sei lá, 3 parágrafos ou 4 parágrafos do final, que eu digo, isto acaba aqui e acaba aqui, pronto. Mas não tem sempre um bocadinho a sensação de que aquilo ficou algo incompleto? Mas eu gosto eu não gosto de esgotar. Eu gosto que fique qualquer coisa para as pessoas que leem também depois poderem imaginar. Isso para mim é sempre, não gosto de contar a história mesmo até ao fim, até porque nunca há o fim da história, as histórias continuam sempre. Mas gosto sempre de deixar qualquer coisa em aberto. Alice escreve para os adultos aquilo que não consegue ou não pode escrever para as crianças? Olha, eu há 2 anos escrevi um romance. E entreguei o romance ao meu editor. Pronto, tudo bem, mas foi há Não, 2 anos. Sim, e entreguei o romance ao meu editor. E ele perguntou exatamente, isto é para adultos ou é para jovens? Eu disse, sei lá, olha, lê e logo vês. Porque a partir do momento em que não é para crianças, em que é realmente para aquilo, e volto a recorrer aos anglo-saxões, aquilo que eles chamam o jovem adulto, da young adult, que é aqueles 15, 16, por aí, a partir do momento que é para eles, porque também não há de ser para adultos. Portanto, aí não faço grande fronteira. E aquilo que eu escrevo para jovens também pode ser para adultos e vice-versa, não é? Portanto, aí não há grande fronteira. Agora, para crianças, com certeza. Mas para adultos e para jovens, não me vejo a escrever coisas muito diferentes. Agora, disse que não gosta muito de escrever para crianças, mas curiosamente é por isso que é mais conhecida, não é? E é premiada também. Sim, mas eu quando digo crianças, digo mesmo crianças assim, sei lá, 5, 6, 7 anos, que é aquilo para quem eu faço menos. Mas porquê? É demasiado infantil? Não é demasiado infantil, é muito mais... leva muito mais tempo. Tenho de pensar, porque normalmente aquilo tem sempre uns objetivos didáticos que a editora quer que eu lá ponha. Obrigatoriamente? Eu faço, aqueles que eu faço para crianças pequeninas, que é na texto, eles quando leem não descobrem que aquilo tem intenções didáticas, nem pouco mais ou menos, mas os professores descobrem. São textos muito pequeninos, que é logo a primeira dificuldade. Para mim, escrever pouco é complicadíssimo. Escrever uma historiazinha com alguma graça em 10, 20 linhas é terrível. E depois, nessa história, incluir, sei lá, graus de adjetivos, aumentativos, sinónimos, advérbios, que é aquilo que as professoras me dão numa lista lá na editora para eu fazer, é muito complicado. E, portanto, leva-me o dobro do tempo. Mas isso desculpa Alice, mas isso é uma encomenda, quer dizer, afinal está... Mas eu escrevo por encomenda. Está a fazer crítica criativa, mas depois tem os itens, olha, tem que incluir isto, Desculpa, isto e isto. O ser por encomenda não quer dizer que não seja criativo. O ser por encomenda é dizer, queríamos que fizesse isto, achas que queres fazer? Eu faço. Por exemplo, o último que eu escrevi, e que me deu um prazer enorme, foi uma encomenda também, que me disseram, queres fazer? E eu, se gosto, digo com certeza, que são 40 histórias pequeninas, aí está, é para miúdos, 40 histórias pequeninas, cada uma a explicar a origem de frases que nós muitas vezes dizemos e não sabemos o que quer dizer, sei lá, ficar a ver navios, e tirar o pai da forca, essas coisas. E foram 40 frases e 40 histórias. O porquê das coisas, não é? De onde é que veio aquela expressão? De onde é que veio aquilo? E isso tem, os miúdos pequenos têm lido e têm gostado muito, porque até os adultos muitas vezes me dizem que não sabiam que aquilo vinha daquela expressão que tinha... Porque há imensas. Então, as invasões francesas deixaram-nos imensas coisas dessas. E, portanto, ir para a maneta é uma delas. E, portanto... quando eu gosto da encomenda, eu aceito, não vejo mal nenhum em fazer encomendas. Em fazer encomendas, não é? Falou-me ali há bocadinho dos professores que eles às vezes descobrem coisas que os alunos não... pelo menos espera-se que sim. Porquê que os alunos hoje em dia ainda têm tanta dificuldade a par da matemática? Passam uns determinados génios, como este rapaz de 17 anos, que há 5 anos consecutivos anda a ganhar o prémio de matemática, que é absolutamente extraordinário. Mas porquê que os alunos têm dificuldades em português? Pois eu também gostava de saber.
Eu não sou professora, nunca fui. É um mistério. Mas eu penso que isso tudo se prende com aquilo que nós dissemos há bocado. Quem gosta de ler, gosta de português, não tenho dúvidas, mesmo que o programa às vezes faça tudo para que as crianças não gostem de português, devo dizer, os programas também não ajudam nada. Mas quem gosta de português são aqueles que gostam de ler livros, sabem as palavras, conversam, que é outra coisa que hoje se está a perder muito. E que faz um mal imenso exatamente ao português, que é conversar, usar palavras no dia-a-dia. Praticamente não se conversa, a gente está sempre diante de um ecrã e não fala com ninguém. Mas se isso acontecer, o português, e se, obviamente, os professores souberem levar os alunos a gostar do português, eles não têm dificuldade. Agora, se isso não acontece, realmente têm um bocadinho de dificuldade, até porque, como eu digo, o programa não é fácil. Há bocadinho também falou da história dos seus netos, que um dia ficaram sem televisão e no dia seguinte já não a queriam ver, porque afinal perceberam e descobriram o poder da partilha, não é? Exatamente, e aí está o que é que os diverte imenso. O português, o que é que nós fazemos de português? Vamos buscar dicionários, fazemos um grupo, que eles já são 4, e vamos buscar um dicionário, escolhemos a palavra mais louca que houver lá e depois os outros têm que adivinhar o que é que aquilo é, ou pelo menos andar perto do que é que aquilo é, e a gente diverte-se imenso a fazer isso. Os jogos de palavras, não é? Exatamente, os jogos de palavras. E fazer aquilo que nós chamamos o romance em cadáver esquisito, que é cada um escreve uma linha, dobra e o outro escreve a seguir. Isso é muito divertido. E isso usa as palavras, e isso dá criatividade às pessoas. Agora, vamos lá, é preciso tempo, e os adultos às vezes não têm tempo para isso. Aí é que está muitas vezes também, não é só os adultos quererem ler e estar com os meninos, nem os meninos, é os adultos não terem tempo. Chegam cansados a casa, têm coisas para fazer, não têm tempo para estar a fazer estas coisas com as crianças. Mas como é que antigamente realmente havia mais tempo se as horas são as 24 na mesma? Não são não. Eu não acredito nada disso. Eu acho que as horas mudaram todas. Não, mas eu penso que a nossa vida era completamente diferente. Quer dizer, é preciso ver o stress em que se anda hoje, a quantidade de coisas que é preciso fazer hoje para se sobreviver. Num curto espaço de tempo. Exatamente, num curto espaço de tempo. Tem que se sair para um lado, sai-se muito cedo. O trânsito, as pessoas têm que sair cedíssimo de casa por causa do trânsito. À noite chegam tarde. É uma vida completamente diferente. E com outras solicitações pelo meio, lógico. E, portanto, as pessoas chegam e não têm tempo. Não têm tempo. Eu tenho tempo, porque eu sou avó deles, não sou mãe. Se fosse a minha nora, coitada, com o trabalho todo que ela tem, havia de ser complicado, embora ela se esforce muito para fazer tudo isso. Mas, claro, é outra maneira, é outro tempo que nós devíamos reinventar com as crianças. Falou-me no ecrã da televisão, e o ecrã do telemóvel é a forma como se escreve. Isso também está a ajudar imenso a assassinar o português, não? Eu vou dizer uma coisa muito má, mas eu acho muita graça a forma como ele escreve no telemóvel, que eu acho que é criativo, eu acho que aquilo é tudo para a chamada, para a mensagem ficar mais barata. Agora, o que eu já não acho graça é quando isso depois se transfere para o papel, para a escrita. Uma coisa é eles terem um código, e todos nós, em miúdos, tivemos códigos. Uma coisa é eles terem um código, outra coisa é depois usarem esse código na escrita da escola, na escrita do dia-a-dia, nos testes. Isso aí é outra coisa. O porquê, é o P e o Q. É o P e o Q. E quando é o P e o Q não está mal, ainda se fosse o P e o K, era pior. Mas a ideia em si acho muito engraçada. E não sei se lembra, mas aqui há uns anitos, então não muitos, houve alguém que editou um livro que era muito engraçado, que eram poemas para escrever no telemóvel. Portanto, são poemas curtíssimos, de grandes autores, portanto, só 2 linhas, muitas vezes, para escrever no telemóvel. Portanto, isso é outra linguagem. Agora, a par dessa, eles têm de saber a sua própria e sabê-la muito bem. Por isso é que é preciso, e é fundamental, ler livros, para ver as palavras escritas, para ver como é que elas são para além do código do telemóvel. Para os seus alunos, na escrita criativa, é preciso ter dom, é preciso gostar, ou qualquer um pode ser escritor? Como agora há uma floresta imensa, para não aplicar outro adjetivo, de pessoas que todos acham que podem ser escritores. Para além de plantarem árvores e fazerem filhos, não é? O plantar árvores e fazer filhos, talvez. Agora, o ser escritor, e é isso que eu sempre digo aos miúdos quando vou às escolas,
O ser escritor não é uma obrigação. Nós não temos obrigação nenhuma de ser escritores, temos a obrigação de ser bons leitores, que é outra coisa. Agora, ser escritor é uma profissão. E é uma profissão como qualquer outra. E, portanto, nem todos são médicos, carpinteiros, cancionistas, sei lá. Tem que se ter gosto, tem que se ter talento. Só é quem pode. E depois dá-me trabalho. E depois trabalhar não é só o jeitinho. E depois trabalhar muito. E, portanto, se realmente se gosta, se é aquilo que a gente quer ser, se é aquilo que queremos fazer, com certeza. Agora, não é uma obrigação, digamos, das pessoas. Estes cursos que eu faço, escrita criativa, de resto, partimos logo à partida daí, que é: nós não vamos fazer escritores destas pessoas que estão neste grupo. Agora, vamos tentar fazer muito bons leitores. E, portanto, incidimos sempre em grandes textos, a discussão de textos, e depois, no fim, claro, escrevemos todos um texto que realmente tem resultado muito bem. Mas não é um curso de escrita criativa que faz um escritor. Isso não é. Então o que é? Eu acho que toda a gente nasce com jeito, com dom, seja o que for, para qualquer coisa. Todos. Depois é preciso descobrir e é preciso trabalhar muito. Eu não tenho dúvidas que deve haver imensa gente por este país todo com jeito para qualquer coisa que ainda não conseguiu descobrir. E a escrita é um bocado isso. Quer dizer, nascemos com jeito para aquilo, agora temos que escrever muito, temos que rasgar muito, temos que não ter pressa. No seu caso, parte pedra todos os dias? Parte muita pedra, porque eu escrevo e às vezes deito fora o trabalho para aí 2 ou 3 dias. E não é tempo mal gasto. A partir dali vou fazer de outra maneira, vou fazer diferente, vou fazer, espero eu, melhor. Eu não acredito nada nas coisas que saem bem logo à primeira. Não acredito mesmo. E, portanto, é preciso partir pedra, é preciso ver esta palavra aqui não fica bem, vamos tirar o que é que eu vou pôr aqui. Ou a fala desta personagem aqui não dá. É muito, muito trabalho de partir pedra. Muito. Consegue ouvir as vozes das personagens dentro da sua cabeça? E falo logo com elas e tudo. Eu converso imenso com elas. Mas sozinha ou acompanhada? Sozinha. Felizmente que eu estou em casa sozinha quando estou a trabalhar. E que depois dizem, a Alice está mesmo... Está a ouvir vozes, coitada. Elas já dizem tantas coisas que agora eu estava a ouvir vozes também. Falo muito e zango-me com elas e digo isto não pode ser assim. E digo muito em voz alta os diálogos. Porque muitas vezes a escrita de um diálogo é uma coisa e depois em voz alta é outra. E nós temos que ver se realmente aquilo é verosímil, se é credível. E, portanto, faz-me muita falta ouvi-los em voz alta. É difícil ser original? Claro. É que há sempre uma certa tendência quase natural para repetir aquilo que já foi feito ou para reformular aquilo que já conhece. Esforço-me imenso para não repetir os mesmos temas, para não repetir as mesmas histórias. E eu tenho um método, não é método, mas é assim, quando eu estou a escrever um romance, seja o que for, de vez em quando paro e digo cá para mim, quem é que vai dar dinheiro para ler isto? Eu acho que isto que é fundamental. Essa pessoa para um bocadinho e pensa, quem é que vai pagar para ler isto que eu estou a escrever? Não era como aquele cineasta que dizia que estava a marimbar, entre aspas, peço desculpa da expressão, para os senhores espectadores, uma vez que fazia a obra de que gostava e não se importava quem é que havia, não é? Eu se calhar também digo dizer isso, mas não digo. Eu importo-me muito com quem me vai ler. Como eu digo, não faço de propósito para atingir determinado público. Quando eu estou a escrever isso, sou muito egoísta e eu é que tenho que gostar daquilo, mas depois paro e penso, quem é que vai gostar de ler isto para além de mim? Que sou a pessoa que escreveu. Não é? Gosta dos seus livros? Se estão publicados, gosto. Eu sou muito exigente, já tenho deitado livros inteiros fora, que eu já ia entregar ao editor. Antes de serem publicados? Sim, antes de ser publicados eu emendo imenso, como já disse, emendo. E mesmo assim, quando vou reler no final, antes de entregar, se eu tenho uma leve dúvida, por muito levezinha que seja, de que era capaz de fazer um bocadinho melhor, nem é emendar, é deito tudo fora. Já me aconteceu isto com 2 livros inteiros, pobre do editor, coitado. Pois claro, ainda por cima há timings. Exatamente. Peço desculpa do anglicismo. Há timings, pois há, mas eu respeito muito os timings, mas isso não me faz entregar um livro que eu penso que poderia fazer um bocadinho melhor. Então aí, deito tudo fora, começo tudo do princípio. Escreve no computador ou à mão? Não, eu nunca escrevi nada à mão, nunca. Eu desde os meus 17 anos que escrevo, enfim, à máquina de escrever nessa altura, e depois no computador nunca escrevi nada à mão, não...
é só, sei lá, para quê? Para tomar umas notas, e ando sempre carregadas com os Portanto, não tem calos nas mãos. meus Moleskines. Não tenho de canetas. Canetas. Não. E adoro canetas, tenho uma grande coleção de canetas, mas servem assim para pouco, só realmente tiro muitas notas, isso é verdade, mas a escrita mesmo, não tem de ser mesmo em teclado, seja qual for o teclado. É teclado e com bom ecrã, não é? Um bom ecrã por causa dos olhos. Alice vai se candidatar nas próximas eleições autárquicas, não é? E corrija-me se eu estiver errado, a Presidente da Assembleia Municipal de Mafra pelo Partido Socialista, certo? É assim. Não, sim. Eu vou dizer e depois, como se costuma dizer, e depois não digo mais nada. Não, vai. Não, porque isto é uma coisa é o trabalho, outra coisa é outra coisa. Mas eu tenho que aproveitar aqui. Eu conheço o Elísio Sumaviel, sei do trabalho dele, conheço desde os tempos da Ericeira, onde ambos vivemos, sei do projeto que ele tem e apoio muito aquele projeto para Mafra. Agora, isto são eleições autárquicas, e as eleições autárquicas são isto mesmo, são pessoas. São em outubro. São em outubro. E são pessoas. Nós vamos apoiar, vamos votar nos projetos que aquelas pessoas têm. Eu devo dizer, por exemplo, que nas últimas eleições votei no António Costa, porque achei que o projeto dele era bom, achei, e continuo a achar e não me arrependo. Para a Câmara de Lisboa. Para a Câmara de Lisboa. Portanto, isto não quer dizer que eu me tenha afiliado no PS, nem pouco mais ou menos, e que eu vote PS, que também não acontece noutras ocasiões, porque, como eu lhe digo, as autárquicas são outra coisa, e as legislativas, isso é outra coisa. E, portanto, o candidatar-me com o apoio do PS é porque o Elísio Sumaviel é membro do Partido Socialista e, obviamente, que o Partido Socialista o apoia. Pois é, mas Alice, como sendo militante comunista e corre, ou pelo menos consta que pode ser expulsa, se isso vier a acontecer, como é que entende isso? Como é que vai sentir isso? Uma traição? Não, é assim, eles têm todo o direito de estar zangados. Agora, isso não condiciona, nem condicionará nunca, a minha votação, como eu lhe disse. Por outro lado, deixe-me que lhe diga, eu não tenho cartão de militante do partido desde 2006. E não pago... Estamos a falar do PCP? Sim. E não pago cotas desde 2006. Portanto, por causa da crise, presumo. Não é por causa da crise, é por outros motivos. Por outros motivos, não é? Eu estava a ser irónico. Claro, antes fosse por causa da crise. E, portanto, já estou muito afastada. Portanto, nunca tive nenhum cargo, nunca participei. A última vez que eu estive integrada numa organização foi quando estava no Diário Notícias, nos jornalistas, e eu saí do Diário Notícias há 23 anos. Portanto, não tenho nenhuma ligação mais forte do que realmente a votação quando há eleições. E pronto, e de resto, isso vê-se porque nestas grandes comemorações do Álvaro Cunhal, como se... Dos 100 anos do Dos nascimento. 100 anos do nascimento do Álvaro Cunhal, que era um grande homem e que eu gostava muito. Toda a gente participou e não vê lá o meu nome. Portanto, ninguém me convidou para coisa nenhuma. Porquê que ficou já um pouco desiludida desde 2006 até à atualidade? Por motivos pessoais, e eu se calhar não deveria invocar motivos pessoais e invocar apenas motivos ideológicos, mas para mim as pessoas são muito importantes. E as coisas correram um bocadinho mal em termos pessoais, não comigo, e por isso eu não quero falar disso. Como é que acha que vai acontecer se realmente vier a ser expulsado? Não vai acontecer mais nada de específico. Quer dizer, não vai acontecer nada, porque quer dizer, eu já não participo em nada, eu já não pago cotas, já não tenho cartão, eu já não estou integrada em nada. Até porquê que o PC está a reagir desta maneira? Não sei. É o que eu digo, eles têm o direito de ficar zangados. E se calhar estão zangados comigo. Mas não, em termos práticos, é o que eu digo, em termos práticos não vai acontecer nada. Portanto, eu muitas vezes pergunto de onde é que eles me expulsam, porque não me podem expulsar do meu direito de votar em quem eu quero. E eu voto no PCP, com certeza. Sempre que eu achar que devo fazê-lo, como tenho feito até agora. Portanto, por isso é que eu estou realmente bastante calma, porque em termos práticos não há nada. A política sempre foi importante também na escrita e na literatura? Nós fazemos política todos os dias, não é? Desde que a gente acorda até que a gente adormece. Porque nós confundimos muitas vezes a política com a política partidária, não é? Mas a política nós fazemos todos os dias. Eu, nos meus livros, é óbvio que não vê lá em nenhum deles, nenhuma política partidária.
Agora, é óbvio que aquelas histórias têm a ver com a sociedade onde nós nos inserimos. E, portanto, protestar os miúdos, todas aquelas histórias, mostrarem pessoas que estão descontentes ou que têm dificuldades de vida ou coisas que não andam bem, no fundo é tudo político. Mas, como eu digo, não tenho, nem mesmo no livro que eu escrevi, aí está, também foi um pedido da editora, para os 30 anos da Revolução, e que se chama 25 a 7 vozes, nem mesmo aí há política partidária. Há exatamente o que se ia passando, mas não há nenhuma política partidária. No próximo ano vamos comemorar os 40, vai haver uma segunda edição, ou pelo menos um segundo livro, em 2014? Talvez sim, por acaso. Eu, de resto, eu tive muita dificuldade em fazê-lo, comecei sempre a dizer que não, porque isto é uma estupidez e uma tontice. Mas para mim o 25 de Abril foi há bocado. E não tenho ainda a distância suficiente para poder falar assim de ânimo leve. E gostou-me muito de fazer este de 25 a 7 vozes, mas que eu acho que não resultou mal. Talvez sim, se fizerem qualquer coisa, se a editora, se as minhas editoras, que são 6, pensarem nisso, acho que sim. Acredita que o facto de não haver Ministério da Cultura e apenas uma Secretaria de Estado quer dizer que este setor tão importante e pelo qual às vezes não damos assim grande atenção, está a ser desmerecedor da atenção dos nossos governantes? Claro. A cultura é sempre parente pobre, e então neste caso é parente para o pérrimo, porque realmente, coitada, não tem um tostão. Um cêntimo, digamos, hoje. O que é um bocadinho tolo, porque o que é que fica dos povos? É a sua cultura, daqui a muitos anos. Se calhar, se perguntarem quem era o Ministro da Administração Interna, se quem era o Ministro da Economia, quem era o Ministro não sei o que, se calhar as pessoas nem sabem daqui a muitos anos. Agora, se perguntarem quem era o Saramago, se perguntarem quem era o António Lobo Antunes, se perguntarem quem era o Júlio Pomar, se perguntarem quem era a Paula Rego, se calhar sabem. Portanto, aquilo... E nós vivemos isso nos outros países. Quer dizer, se me perguntarem a mim quem era o ministro não sei quê, em Inglaterra há não sei quantos anos, não sei, mas sou capaz de saber quem era o escritor, quem era o pintor daquela altura. Portanto, o que fica é realmente a cultura que o país consegue produzir. E não olhar para isso é uma prova... Olha, é uma prova de estupidez, acho eu. E porquê? Não sei, porque as pessoas... há assim um espírito tecnocrata que invadiu tudo. Claro que neste momento é um tempo de crise, não tenho dúvida nenhuma, mas nós podemos, por exemplo, pensar quando foi a Grande Depressão na América, e a Grande Depressão nos anos 30. Nos anos 30, exatamente, e a Grande Depressão americana deu o quê? Deu grande teatro, grande cinema, grande romance, deu a cultura, e com certeza que era uma época terrível, mas as pessoas precisavam de outra coisa para não morrerem, com certeza. E, portanto, é por aí que nós temos de ir. As pessoas hoje, para sobreviverem a este clima terrível, é por aí que têm de ir. Não pode ser de outra maneira, senão morremos todos. Eu queria agradecer muito à Alice ter estado connosco esta manhã, neste dia 2 de Abril. Este é um dia que vai ter alguma atividade especial? Olha, para já, eu fiz as coisas tão bem feitas, que é o dia em que nasceu a minha filha. A minha filha faz anos Qual, hoje. a mais velha? A mais velha, a minha filha, faz anos hoje. Foi assim. Escolheu Então, mesmo um bom parabéns. dia. Muito obrigada. Ela está a trabalhar, portanto, não sei como será, mas já à noite com certeza que a gente se encontra. Mas foi antes Foi antes, foi. Não, espera, isso... Já é 67. Ela nasceu em que ano? Ela nasceu em 69, foi logo Pronto. Mas a gente ainda não sabia, porque essas coisas custam a chegar a Portugal. Exatamente. Nessa altura então custavam muito a chegar a Portugal. São importadas um bocadinho a posteriori. Exatamente, eu não me lembro de quando ela nasceu, eu ter dito, olha que bom, nasceu no dia do livro infantil, acho que não. Mas é muito bom. E já agora, eu nasci já há uns diasitos, nasci no dia 20 de março, nasci no Dia Mundial do Contador de Histórias. Também não é mau. Portanto, está tudo ligado, não é? Está tudo em família. E está a viver uma nova década. Sim, claro. E esta década acho Com que força. sim, isso, enquanto cá estamos, é para vivermos a sério e para fazermos o que queremos fazer e ir para a frente. Não sou nada de me lastimar, nada. Muito obrigado. Obrigada. Alice Vieira, a sua vida dava um livro? Dava aquele programa que eu acho muita graça ao Canal Q, uma vez também fez um programa comigo que era exatamente isso. A minha vida dava um livro, era muito bem feito, com o Pseudónimo Cachapa a fazer um guião extraordinário. Acho que a minha vida dava muitos livros, até porque não é uma vida só, são várias. E faz favor de lerem os livros da Alice Vieira e de todos os outros autores de livros infantis em Portugal.
É uma sugestão que aqui deixamos. Muito obrigado por aqui ter vindo à RDP Internacional neste Dia Internacional do Livro Infantil. Muito obrigada. Fórum. A cada dia um tema nas manhãs da RDP Internacional. A reflexão em antena.